continuamos nossa aula de Teologia do Antigo Testamento, aula número 5, continuando a falar da história da redenção no Antigo Testamento. Então nós vamos aqui voltar um pouquinho aquilo que eu já falei das eras, das dispensações, que aqui está mais ilustrado. Eu ia passar, mas eu achei aqui que eu já tinha colocado, então vamos lá. A cronologia bíblica no Antigo Testamento. Então, pré-patriarcal, que é o que a gente já viu, tá, gente? Ó, criação, queda e dilúvio, ó lá. Ó. Criação, queda, dilúvio, ó, tá vendo? Então, os slides, eles estão alinhados com o que eu estou passando para vocês. Então, é muito mais importante você estar na aula, aprendendo na aula, vendo a aula, revisando a aula, lembrando das coisas que eu estou falando, do que ficar lá lendo a apostila. A apostila é bom, tem um material, é importante ter, mas a minha prova eu dou mais do que tem, né, é isso que eu queria falar. Não adianta você decorar, você precisa entender o conceito. Decorar, qualquer um decora, mas eu quero que vocês entendam o conceito do que é do que a gente está aprendendo. O conceito de apologética, defesa da fé. Que fé? Da minha fé. Eu não preciso defender a Deus. Como que eu vou defender? Através do testemunho pessoal, através da minha fé, através do ensino, do estudo da palavra. Eu vou defender. Que tipo de apologética tem? Apologética natural, apologética tal. Entendeu? Esses conceitos a gente precisa ter. O que é a apologética natural? Eu faço defesa naturalmente daquilo que eu creio, da minha vida, do testemunho, das coisas que... Entendeu? Então é um conceito que vale. Porque você pode decorar. Aí, por exemplo, o que eu faço? Aí eu dou a prova para você e põe a apostila aqui e falo, copia. Que tipo de teólogo que eu estou formando? O teólogo, ele é um pensador da Bíblia, da palavra de Deus. Não que a Bíblia está condicionada a ele, mas ele tem que pensar no que Deus quer ensinar. Qual é a revelação de Deus para nós? Isso que é importante para a nossa vida. Porque se for para você vir aqui ficar decorando, não tem sentido. Não tem sentido. Por que tem? Que é isso que a gente está aprendendo aqui. Por que tem essa questão toda de redenção no Antigo Testamento? Porque Deus revelou isso para nós. Isso é importante. E se Deus não quisesse revelar isso para nós, então a teologia é o ensino do quê? Daquilo que Deus nos revelou. Daquilo que Deus não nos revelou. Não é teologia, é especulação. É teoria, já falei, né, cara? É teoria, filosofia e... Oh, meu Deus, sumiu. Teoria, filosofia e esse negócio que o pessoal fala, ideologia. Eu ia falar especulação. É especulação, né? Mas assim, eu não posso alinhar uma ideologia, por exemplo, a ideologia da família com 2 homens, família com 2 mulheres. Isso é ideologia. Eu não posso tentar colocar isso na Bíblia porque não tem. Porque o que Deus revelou é homem e mulher. E filho. Não tem esse formato. O que Deus nos mostrou? Oi? Não tem nem brecha para isso. Não, mas você está entendendo o que é? Não tem como eu inserir, porque essa não é a revelação de Deus. Então eu sou teólogo por quê? Porque eu estudo, eu aprendo da revelação que Deus me deu. Não é o que eu descobri. Eu descobri um enigma, um segredo na Bíblia. Não! O que eu estou aprendendo é o que Deus me revelou, através do quê? Do estudo. Por isso que eu estudo a teologia. Eu compreendo. Então, o conceito que a gente precisa entender é de formação de teólogo, de formar um teólogo firme, que sabe defender fazer a sua apologética, fazer a sua argumentação, é que ele vai entender o que é o Antigo Testamento, o que é o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? É a plenitude do Antigo, é aquilo que Jesus veio ensinar. Por que no Antigo, por exemplo, por que no Novo Testamento Paulo não ensina a lei? Porque a lei serviu para aquele povo, não serve mais para esse novo povo, não tem sentido mais seguir lei. É porque o Paulo não quis, é porque o Daniel... Não, é porque Deus não quis, porque Jesus ensinou que agora não é mais essa forma de entender Deus. Se Deus ensinou aqui na lei dessa forma, é porque era necessário. Se Deus agora ensina a graça dessa maneira, é porque é dessa forma. É porque Deus quer que seja assim. Por que aqui, ó, não, o próximo
Deus está falando que é assim, é a revelação. É porque dessa maneira é desse jeito. Agora eu fico lá, né? Matutando. Não, mas não pode ser assim. Não, mas não é assim. Você não entendeu assim. Né? Então eu vou colocar o meu pensamento no pensamento da Bíblia. Aí o que eu falo? Eu não deixo a Bíblia falar, eu falo. É a Bíblia que tem que falar, não sou eu. É Deus que tem que falar. A Bíblia é Deus falando. Não sou eu, não são meus conceitos, não são meus pensamentos, não são meus argumentos. Os meus argumentos são fracos, são mentira perante a palavra de Deus. São argumentos falaciosos. Eu falar, Deus pensa assim, Deus faz assim. É loucura, sem a Bíblia é loucura. É a criatura tentando amoldar o Criador. Fala, não, é tipo o filho falar, não, pai, você tem que fazer assim, porque é assim que eu quero. O pai falar, não, é que você nem saiu da fralda. Mais ou menos assim. Quando Abraão, eu já falei isso para vocês, quando Deus chama Abraão, Abraão está lá pensando, e como que vai ser esse negócio de eu ter filho? Eu sou um velho, minha mulher é uma velha. Ai, e a Sara lá, e aí? Estou vendo a Lê falando, e aí? Como vai ser? Ela também. E aí, Luiz? Como é que é? Você tem a promessa? E aí, Luiz? Tá? Não sei o quê. Não vou falar da Karina. E aí, Luiz? Vou falar da Lê. E aí? Vou falar de você também. Né? A Tânia virando para você de volta. E aí, Nivaldo? Como é que é? Ai, meu Deus, como eu fui falar para essa mulher que Deus tinha falado comigo? E agora? É assim mesmo. Deus chama e fala, Abraão, vem cá. Olha para o céu. Conta as estrelas. Aí todo mundo pensa assim, né? Ele falou isso por causa da descendência. E ele fala isso por causa de Deus. Fala, né? Mas tipo, Abraão, eu criei isso daqui, Abraão. Você acha que eu não posso criar uma vida dentro da sua esposa? Eu criei você. Eu criei. Você acha que eu não posso dar um filho, 2, 3, 4, 5? Você não acha que eu posso fazer sua mulher rejuvenescer? Fazer de novo ovário, porque não tinha mais o sistema reprodutor. Essa era a questão deles. Eles já sabiam disso. É como a gente, né? Não entende. Mas Deus pode fazer um novo rim, Ele pode fazer um novo coração, Ele pode fazer um corpo novo, Ele pode. É isso que Deus está falando. Eu fiz isso. Olha para o céu, eu fiz o universo. E você está preocupado, né? Tendo que responder para sua esposa que a Sara não era uma incrédula, mas eu não posso falar que a Sara era uma incrédula, mas ela não botava fé nas coisas que Abraão falava. Ela ria, gente. Então não sabia como, né? Ela dava risada. Porque fisicamente Imagina, isso é teologia, eu estou falando, eu não estou ganhando tempo de vocês não, para vocês pensarem. Deus chama, né? Chega lá os anjos lá, 3 mensageiros. Presta atenção. Abraão está nessa expectativa. Era um tempo de expectativa. Demorou. Ele, quando recebeu a promessa, quantos anos ele tinha? 80 e pouco. A promessa se cumpriu com 100. Foram 20 anos esperando. Nesses 20 anos, a Sara deve ter feito da vida dele só por Jesus. Porque mulher é ansiosa. Toda mulher é ansiosa. A Eva é ansiosa. A Lê é ansiosa. A Lê é ansiosa. A esposa é ansiosa. Toda mulher é ansiosa. É uma coisa, mas é uma coisa da mulher, né? Ansiosa. E o homem é mais, não, vamos lá, vamos esperar, vamos ver se isso é um homem mais assim, né? Então imagina os dois. Aí recebem os mensageiros, que eram os anjos. Chama eles, Abraão faz a comida, tal, não sei o que, beleza, recebe, porque era o costume, a cultura, receber os viajantes, sentam lá, comem, tudo certo. A Sara, como uma mulher, né, daquela época, fica do lado, não fica na tenda do Abraão, porque eles dormiam em tendas separadas, não era tenda junto. Né? Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar, porque as crianças estão na sala. Então, fica separado, mas a Sara, ansiosa, está ouvindo a conversa do Abraão, né? As mulheres não fazem isso, ouvindo quando os homens estão conversando, as mulheres não fazem isso, né? E aí os anjos, os mensageiros falam, olha, sua mulher daqui a 1 ano vai ter um filho. O que Sara faz? Já acham
Abraão, corado de vergonha. E os anjos, quem é essa daí que está rindo aí? É minha mulher, irmão. É minha mulher. Não liga para ela, não. E aí os anjos falam, porque você riu, Sara, você vai dar o nome dele de Isaac. Isaac é riso. Só para. Aí você fala, Isaac, filho da promessa. Não, era para falar, olha, você não creu. Tá aqui, ó. Mulher. Aí quando nasce Isaac, o que ela fala para Agar? Vai embora. Manda esse filho seu embora. Então você imagina o tipo de tratamento, o tipo de conversa que tinha esse povo. Eles não tinham essa questão de, ai coitada, né? Eu usei ela para ser mulher do meu marido, teve um filho, agora eu vou mandar ele embora. Vai embora. Agora eu já tenho eu. Agora eu já tenho o meu. Por isso que quando Abraão vai sacrificar, ele não fala nada para a mulher. Você imagina ele falar para a mulher dele. Não ia poder. Ela não ia deixar, ela ia pegar ele e ia sumir com ele. Ele já chega aos direitos humanos e tal. Você viu como é legal traçar uma personalidade? Você viu como é gostoso a gente trabalhar com a personalidade das pessoas? Tudo que eu falei aqui tem sentido, gente? Estuda lá, lê lá. Mas você não vai decorar, Sara era assim. Você não vai ter isso se você ficar lendo, decorando. Você vai pensando, vai ter como que era essa pessoa, como que Abraão era. Como que Abraão, ele ouve a voz de Deus, ele não conhecia Deus. Como que ele entende que é Deus? Revelação, eu sou Deus, eu sou. Deus foi se fazendo conhecido para Abraão, Abraão não conhecia. Tudo bem? Sim. Vamos continuar? Então, patriarcal, criação que é de dilúvio, patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó e José. Mosaico, né, que é Moisés, Êxodo, 10 mandamentos de Canaã. Pré-monárquico, Juízes, Débora, tá? Na cronologia, monárquico, Saul, Davi, Salomão, divisão do reino. Exílio, queda do reino do norte, queda do reino do sul, Judá. Entendeu? Ó, Israel, Judá. Era junto, separou. Pós, Ciro, Pérsia, derrota a Babilônia, os primeiros exilados retornam a Jerusalém. Deu para entender? Então essa é os primeiros exilados foram depois de 70 anos, em Esdras, no capítulo, se eu não me engano. Os primeiros exilados é que eles tiveram autorização para voltar para Jerusalém. Eles já estavam 70 anos no cativeiro. Só que assim, você já está um tempão ali. Quer ver? Vamos lá, vamos estudar essa parte. Estudar uma parte aqui. Então, Esdras, vamos lá, abre lá, Esdras, vamos abrir comigo. Essa não é Carol, o terceiro portal. Quinta aula. Eu voltei. Esdras o quê, né? Esdras, espera aí um pouquinho. Volta dos dois. Eu já acho para vocês, só um minutinho. Esdras 6. Já acho, Esdras 6. Então o rei Dario deu ordem uma busca que se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Acmetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser o lugar em que se ofereçam sacrifícios,
Seus fundamentos serão firmes, e a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, e com 3 carreiras de grandes pedras, e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Então aqui eles estão em outro lugar, eles estão na Babilônia. Eles não estão lá em Jerusalém. Já fazem 70 anos que eles estão. Então o rei foi procurar os escritos do outro rei, que quando esse outro rei levou esses cativos, ele deixou esse documento. Olha, vocês quando voltarem, vocês precisam reconstruir esse templo. Ele encontrou esse escrito, ele vai dar uma ordem para que o povo volte para fazer isso. Isso por quê? Porque Deus estava dando uma ordem para esse rei. Então ele tem essa revelação, Deus falando. Então ele vai autorizar, ele vai dar condições econômicas, ele vai chamar Esdras, o sacerdote, e aí o Esdras levanta o povo e fala, vamos voltar, mas não era todo mundo que queria voltar. Por quê? Muita gente já tinha casado com as mulheres da Babilônia, já tinha casa, já tinha trabalho, já tinha filhos, e muita gente não queria voltar. Vou voltar para lá? Lá não tem mais nada, lá estamos... A gente lembra que quando a gente saiu de lá, tudo foi destruído. Eu vou voltar para lá porque eu tenho uma vida boa aqui. Quer ver onde está escrito isso? Por que aconteceu isso? Vamos lá, Jeremias. Vamos ver se eu acho, gente. Jeremias, profetas. Isaías, Jeremias. Acho, tá? Só um minutinho que eu já acho. Jeremias. Já estou achando. Espera só um pouquinho. Ó, tem 25. Você falou 25. Palavra. Pode falar. Não, tá. Pode falar. É isso, 25, né? Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje tem vindo a minha palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vou lá tenho anunciado, mas vós não escutaste. Jeremias 25. 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, toda essa terra, ele está profetizando o que vai acontecer. O Esdras está lá voltando. Você entendeu como a Bíblia mostra? Sim. O que eu li do Esdras, o Esdras está se preparando para voltar do que já tinha profetizado pelo Jeremias. Ia acontecer. Então a terra tinha ficado desolada, como Jeremias tinha profetizado. Acontecerá, versículo 12, porém que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia. Que aí o que aconteceu? A Babilônia foi invadida e ele foi derrotado pelo rei persa, o Ciro, que vai falar para o Esdras voltar. Enquanto tivesse o rei da Babilônia, eles não poderiam voltar. Então Deus, ele intervém no quê? Nas guerras, nas nações, nos reis, para que o seu propósito se cumpra, gente. Deus é soberano, ele está no controle de todas as coisas. Então ele move reis, ele tira reis, ele coloca reis. Reis são exaltados, reis ímpios, não é o povo de Deus.
para que os propósitos dele sejam cumpridos. Ó, diz o Senhor, versículo 12: como também a terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpra sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito no livro que profetizou Jeremias contra todas as nações, porque também eles serão escravos de muitas nações, de grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos, segundo as suas obras. Mas tem também, quer ver? Já acho aqui para vocês. Pode falar. Ele fala aqui, ó, e a Jerusalém, e as cidades de Judá, e aos seus reis, e aos seus príncipes, Isso. para fazer deles um deserto, um espanto, uma sombra, e uma maldição como hoje se vê. Isso. Está em 29, né? Acho que é o 29, 10, acho que é. Isaías 45. Assim diz o Senhor: ao teu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita, para abater as nações ante sua face, e para discingir, Isaías 45, os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo nome e te pus o sobrenome, ainda que não conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saibais que até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz, crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O que ele está falando aqui? Que ele controla todas as coisas. Aquele texto de Romanos capítulo 8. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está intervindo na história. Então, toda a teologia do Antigo Testamento é um Deus que intervém na história a favor do seu povo. Por quê? Porque ele tem uma aliança, porque ele tem uma promessa, e essa promessa se cumpre em Jesus, de salvação, de redenção. Ainda que esse povo vai para o deserto, vai para o exílio, vai preso, sofre, faz um monte de coisa, Deus vai lá e resgata esse povo, porque ele tem uma promessa, ele fez uma promessa. Tudo bem? Tudo bem. Essa palavra foi aplicada, a questão da redenção, a duas maneiras aos estudos do Antigo Testamento. Segundo o ponto de vista, a Bíblia é um testemunho humano da atividade de Deus. Em outras palavras, ela não contém verdades a respeito de Deus, como ela é, mas é simplesmente o registro humano da atividade divina, acompanhado pela avaliação que o mesmo autor faz do evento. Há um perigo óbvio desse ponto de vista. Há uma divisão falsa entre as palavras das Escrituras, o testemunho humano e as ações das Escrituras, o que Deus tem feito. O que as pessoas contestam? Que no Antigo Testamento, muitas pessoas escreveram a respeito de Deus, e essas pessoas, talvez, elas escreveram as suas próprias experiências. Como que você pode provar que o que está escrito lá foi inspirado por Deus? O que Jeremias escreveu.
Por que é inspirado por Deus? Por que Deus quis que estivesse ali? Não foi um relato, um testemunho humano? Sim. E como que você fala para mim que era Deus que estava fazendo aquilo? Por quê? Porque se cumpriu. Sim, porque se cumpriu, mas por quê? Porque o que essas pessoas escrevem, elas estão de acordo com o quê? Com a história da redenção. Lembra da profecia, gente? Profecia ela o quê? Exorta, direciona, consola. O Antigo Testamento exorta, o Antigo Testamento edifica, o Antigo Testamento consola. Você nunca vai ver um Deus que somente exorta, somente dá bronca, que somente chama atenção. Você nunca vai ver um Deus que só consola. Não tem um Deus bonzinho. A questão não tem um Deus bonzinho no Antigo Testamento. E não tem um Deus bonzinho no Novo Testamento. Tem? Quem conhece a história de Ananias e Safira? É difícil. Hein? Quem conhece a história do Elimas, o mágico, do Novo Testamento? Conhece? Não. Que ele foi querer profetizar em nome do Senhor e Paulo falou, fique cego. Ele ficou cego. Maldição. Como assim? Ele ficou cego. Não foi? Foi, pastor? Estou inventando? Então, não tem um Deus bonzinho no Antigo Testamento e nem no Novo. A gente não pode colocar Deus numa questão humana. Por quê? Porque todo o Antigo Testamento Deus está, como é que fala? Planejado, projetado em relação à salvação, em relação ao pecado. Toda a Bíblia, ela fala dos mesmos temas. E esses temas, eles se entrelaçam, eles não estão fora. Por exemplo, imagina que Deus termina o Antigo Testamento falando assim, Deus matou todo mundo, sumiu, acabou, matou todo mundo. E agora? Como é que a gente faz? Aí surgiu uma nova espécie. Deixa eu parar aqui. O Fernando vai me processar. Não, ele usa o seu princípio. Como que Deus cria como que Deus cria a humanidade novamente? Através daquilo que ele já tinha criado, que é a família. Como que Deus ia destruir a família que ele mesmo criou? Deus não pode ser incoerente com aquilo que ele faz. Sim. Por isso que o Antigo Testamento é a verdade. Por que o Jeremias escreveu o que ele escreveu? Porque está dentro da coerência de Deus. Porque é verdade o que ele escreveu. Que Deus vai usar o quê? Os reis que não conhecem a Deus para disciplinar o povo dele. Por quê? Porque o povo dele não ouve mais. Lê Ezequiel. Do que Deus chama o povo dele? Escorpiões. Eita. Escorpião. Bicho asqueroso. Gente, não sei. Deve um escorpião. Como que Deus chama o povo dele de escorpião? Porque é um povo teimoso. E é o povo que Deus fez milagres. E é o povo que não ouve, o povo que não quer, é o povo teimoso. E aí você olha na história, tem gente teimosa na história do Antigo Testamento, é o que mais tem. Mas Deus continua sendo Deus na vida dessas pessoas. Deus continua resgatando. Deu para entender essa questão Sim. da inspiração? Deu para entender da coerência do Antigo Testamento, do que é o Antigo Testamento? Então quando a pessoa falar para você assim que o Antigo Testamento não tem sentido, ela não sabe o que é, ela não entendeu o que é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele faz todo sentido, teologicamente, entendeu? Historicamente, comprovado, documentalmente, ele é comprovado, ele pode ser comprovado, as leis, tudo que foi escrito para o quê? Para a glória de Deus, para que Deus fosse conhecido, para que Deus se revelasse para nós. Imagina, nós estamos falando de um Deus aqui que se não fosse a Bíblia, Verdade. a gente não ia conhecer. Exato. Por exemplo, eu quero conhecer o Luiz. Como que eu vou conhecer o Luiz? Primeiro, para mim conhecer o Luiz, ele tem que escrever como que é o dia dele, a história dele. O Luiz nasceu na cidade de tal,
Ele fez isso, ele estudou isso, ele trabalha com isso, ele faz isso. Escreve. A segunda maneira de conhecer o Luiz. Andar com ele. Segunda maneira de conhecer o Luiz, não é andar com ele. Conversando com a Karina. Conversando com a testemunha. Quem é testemunha? É a profeta que vai falar dele. Eu não conheço ele, mas ela conhece. Por que ela conhece? Terceira maneira, porque ela anda com ele. Ela tem intimidade com ele. Deus, profeta e a gente. Agora imagina que ela ouve tudo, sabe tudo e conhece tudo do Luiz, mas ela guarda para ela. Ninguém ia saber. Por isso que quando o profeta vai falar, ele diz assim, assim diz O Senhor. o Luiz. Ficou claro? Ficou. Nossa. Boa, como se diz? Eu não sei onde eu achei isso, gente, mas eu É achei. boa qualquer. Foi Parábola. Foi boa a interpretação. Boa parábola. Ótimo. Primeira parábola que eu fiz Jesus. Você gostou? Mas é pensar. É É óbvio. pensar. Sim. Imagina que a Karina não quer. Eu não quero que fiquem sabendo a respeito do Luiz. Ninguém aqui vai ia saber. Como que vocês conhecem? Esses dias uma irmã achou a Lê no canal, acho que foi a Isilda ou a Foi, não sei quem foi que achou a Lê. Na liga, né? A Lê estava na liga. Aí ela falou assim pra Lê, nossa, você é conhecida lá na sala. A Lê olhou pra mim e falou, opa, porque eu falo da Lê, das coisas da Lê, não falo? Da minha esposa. Você conhece, se você não conhece a Lê por ela, você conhece por mim. Entendeu? Esse é o profeta. Ele faz com que as pessoas conheçam a Deus através do testemunho dele. Por quê? Porque ele tem intimidade com Deus. Porque Deus fala com ele. Por que Deus fala com ele? Ali, a esposa do pastor É ler pra gente. Entendeu? Segundo essa convicção, o relato de Moisés oferece da criação, é considerado apenas como conceito que ele fazia do evento e não a verdade divina. Gênesis 1:3 é considerado uma coletânea das ideias de Moisés e não eventos históricos reais. Por que não é eventos históricos reais? Porque Deus se revelou para Moisés. Moisés estava na criação? Moisés estava lá com Adão escrevendo. E agora vai Deus pegar o barro e... Por que ele... Porque o Luiz contou para a Karina contou para nós. Mas a Karina poderia saber se o Luiz não contasse para ela? Não. Não. Mas porque o Luiz contou para a Karina contou para nós. A Karina estava lá onde o Luiz estava? Não. Mas o Luiz estava, porque o Luiz é onipresente, ele que criou. Mas ele quis contar para a Karina que tem intimidade, que anda com ele, contou para nós. Como que ela conta para nós que estamos aqui? A gente não ia ouvir a voz de Moisés. A gente ouve através do quê? Deu para entender? É a revelação daquilo que Deus quer que nós saibamos. Essa é a Bíblia, essa é a palavra. Paulo vai falar lá em Romanos 15, né? Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém. Exatamente. Perfeito. Tem aquele texto de Deuteronômio, as coisas que Deus nos revelou. Como que é? Tem um texto, eu esqueci. Sabe qual que é, né? Aquilo que Deus nos revelou, e aquilo que Deus não nos revelou, que ficamos quietos, em silêncio. Então aquilo que Deus não revelou em relação à criação, em relação a essas coisas, ficamos em silêncio, gente. Eu me silencio. Eu não posso falar de coisas que Deus não me revelou. É como se a Karina estivesse falando coisa que o Luiz não falou para ela falar. Mas como ela... vamos lá, entendeu? Aí a Lê chega para ela e fala assim, me conta, como que o Luiz faz isso? O Luiz não falou nada. Aí ela inventa alguma coisa. Porque ela imagina que ela... Então tem muita gente que faz isso. E teologia do Antigo Testamento não é para você especular, é para você falar a revelação e silenciar quando você não tem uma revelação e não sabe. A Bíblia fala a respeito de Jefté e da sua filha? Não! Não fala. A Bíblia fala
exemplo, como que Deus criou as estrelas? Vamos falar assim, como que Deus criou as estrelas? Vai, fala. Como que Deus criou? Ele pegou, ele fez o desenho da estrela, ele amoldou a estrela, ele fez assim, está escrito lá. Não. Só diz que Deus criou. Por quê? No nosso entendimento, naquilo que nos é revelado, é que Deus já é o quê? Eterno. Ele já é o Criador. Então eu não preciso saber como que Deus criou o leão, como que Deus criou o cachorrinho. Mas por que Deus colocou a orelha no cachorrinho e não colocou a orelha na tartaruga? Por que que... Gente, é especulação isso. Entendeu? Por isso que é revelação, por isso que fala que é revelação de Deus. Segundo a interpretação da história da redenção, diz que a Bíblia é um testemunho que Deus mesmo dá sobre sua atividade. Então, deu para entender essa questão da revelação? Deu para entender? Sim. Por que a gente tem que tomar cuidado com a teologia? Porque eu não posso especular aquilo que Deus não falou. Eu não posso imaginar, eu não posso colocar algo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, entre a inocência e a consciência, né? Vamos supor aqui, ó. Vamos supor. Bom, entre a consciência e o governo humano. Tá bom? Lembra o que teve aqui, né? Lembra o que teve aqui? Aqui teve o dilúvio, né? Sim. E teve o reinício. Tudo bem? Sim. O que aconteceu aqui? Aqui no meio. O que aconteceu aqui? Aí tem aqueles, né? Tem os mitos, os seres mitológicos, né? Que o pessoal fala dos gigantes e tal. Mas o que a Bíblia diz para mim desse período? Do tempo da consciência, que o homem foi expulso, até o tempo do dilúvio. O que a Bíblia diz para mim? Desse período aqui. Vê lá. Do 4 ao 7. O que a Bíblia diz? Que o mal tomou conta da terra. Vai falar dos anjos, que os anjos habitaram com as mulheres dos homens. Não tem isso? Sim. Que os homens se tornaram maus. Não tem? Isso. Então, mas como isso aconteceu? Que tipo de homem mau? Como que eram os homens maus? Aí eu faço aquele na minha mente. Entendeu? O que a Bíblia me diz? Eu não estou descartando os estudos, eu não estou descartando historiadores, eu não estou descartando paleontólogo, eu não estou descartando nada disso. O que eu estou dizendo que é bom para mim como teólogo ficar com a revelação daquilo que Deus falou para mim, daquilo que Deus me revelou. Mas daquilo que Deus me revelou, eu silencio. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Deuteronômio 29. Se você... Oi? Deuteronômio 29, 29. Leia, por favor, pastor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29. Então ele... Quem que escreveu isso daí? Deuteronômio, quem que escreveu? A reprodução da lei. Quem escreveu Deuteronômio? Moisés. Moisés, quem que é o Moisés na nossa história aqui? É o Luiz ou a Karina? É a Karina. O que a Karina está falando? Aquilo que o Luiz me revelou, eu estou escrevendo. Aquilo que o Luiz não... Eu não vou me atrever a escrever. Que legal. Mas é isso que dá like, né? Oi? Ah, É essa parte aí da pregação que... Então, mas por que eu estou falando tudo isso? É porque tem muita coisa que não está preocupada com esse Deuteronômio 29. Ela não está, aliás, ele não está nem aí. Aí imagina o Luiz chegando na roda lá de amigos, né, dos meninos lá, não sei o que. Luiz, cara, nós estamos sabendo de várias coisas aí que foi falar de você, que você é isso, você é aquilo. Falou, oi? Quem que falou? Karina falou. Mas, ô Karina, de onde você tirou isso? é exato. De
tirou isso? Da onde você tirou isso? Eu não falei, eu não revelei isso para você. Da onde você tirou essa ideia? Entendeu? Então, a teologia do Antigo Testamento, ela vai estar baseada nisso, naquilo que Deus revelou. Aquilo que Deus não revelou, silenciamos. A libertação de Israel da escravidão do Egito foi um dos maiores eventos históricos dos tempos antigos. A história universal, no entanto, registra outros movimentos em massa dos povos ocorridos nos tempos antigos. Então Deus trabalha junto também com a história, entendeu? Deus trabalha com todos esses momentos. Nós vamos ver lá Daniel fazendo as revelações dos reinos, da história, das guerras, de todas essas coisas. Mas você entenda que tudo isso está relacionado com a soberania de Deus. Por que eu estou enfatizando isso? A teologia liberal, que é uma teologia muito disseminada hoje em muitas igrejas de grife top, vão dizer que Deus não interfere, que Deus está à parte, de que Ele criou e deixou a humanidade rodar sozinha. E aí, alguma coisa que se perde, Ele vai dar um toquinho. Não, Ele está completamente. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e é o fim. Nada está além do seu poder, da sua ciência. Salmo 139. Quando eu era um ser informe, Deus estava ali. Quando eu subi aos céus, Deus estava lá. Quando eu fui, Deus está em todos os lugares. Deus não é alheio à nossa vida. O Criador, aquele que nos criou, Ele está aqui. Ele sabe o que eu estou falando, cada palavra que eu estou falando. Ele conhece os neurônios. Ele sabe quantos neurônios tem o meu cérebro, gente. Como que eu posso querer colocar Deus em uma caixinha, um estudo, em uma ideia, uma ideologia? Deus faz isso, Deus é não. Aonde que eu vou buscar quem Deus é? Na Bíblia, na palavra de Deus. Considere o evento do cativeiro. Deus preveniu o seu povo através de seus profetas da catástrofe vindoura. Ele revelou a Israel o motivo por que entregaram o povo ao cativeiro 70 anos e quem serviria como seu instrumento de julgamento. O povo não teve como justificar-se. Deus agiu em 721 a.C., quando o reino do norte caiu diante dos invasores assírios, e outra vez em 539 a.C., com a destruição de Jerusalém pelo exército da Babilônia. Então, isso daqui a gente já viu, dos cativeiros, e aí teve a deportação. A Síria invadiu o reino do norte, deportou o povo e trouxe os assírios para Israel, formando os samaritanos. Quem eram os samaritanos? O povo que voltou da Babilônia, lembra de Daniel e os seus amigos? Voltaram sem contaminação. Jejum de Daniel. Dieta de Daniel. Eu já falei isso na outra aula, né? Do que a gente... Então, o povo que voltou para ajudar, eles estavam legais, entendeu? Eles não se misturaram. O povo que voltou da Síria, não. Eles já voltaram, por isso que eles eram chamados samaritanos. Onde que nós vemos isso? Em Neemias. Vamos lá? Neemias. Neemias 13, 23. Quem está falando aqui é o Neemias, tá? O judeu que restaurou os muros. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdoditas e não sabiam falar judaico, mas a língua de seus respectivos povos. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles. Desarranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem vossos filhos, nem para vós mesmos.
Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo esse grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que afugentei de mim. Lembra-te deles, meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um seu mister, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Então, quando eles voltam, não só os israelitas, mas também os judeus, né, que a gente viu aqui, eles tinham se contaminado. Então, os contaminados foram para Samaria, os samaritanos. E os puros ficaram em Judá, para serem os sacerdotes, os levitas, que não tinham se contaminado. E aí o que acontece? Aí a nação se divide novamente, que é os judeus e os samaritanos. E isso vai até Jesus. Quando vem Jesus, o que acontece, gente? Quando Jesus vem? Jesus, ele vai vir para quê? Para pisar na cabeça, para que a gente venha terminar nossa aula. Jesus vem para quê? Para cumprir a promessa de Deus, não é? Sim. Não é? Jesus veio para quê? O que tinha acontecido aqui? Governo humano, tudo isso aqui. Aí veio a lei, veio tudo isso. Quando chega a graça, o que acontece? Toda a maldição que tinha, toda a inimizade, todo o pecado, o que vai acontecer? Através de Jesus, o que eu falei? Reino dividido não subsiste. O que Jesus vai unir aqui? Novamente o povo. O povo de Deus. Os israelitas, que era uma nação, que não era, na época de Jesus eles se consideravam, mas não era uma nação. E eles estavam em que condição? Lembra? Eles eram dominados por quem? Pelos romanos. Eles achavam que eles eram livres, mas não eram livres. Por isso que Jesus não propõe um reino da terra, Jesus vai propor um reino dos céus. O reino dos céus não tem samaritano, não tem judeu, não tem gentil. Todos são o quê? Filhos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, samaritanos, gentios, judeus, homens, mulheres, crianças, velhos. Jesus vai reunir novamente o que? O seu povo, que era o povo que tinha sido o quê? Separado aqui. Ele vai reunir. Ele chega nos últimos dias, antes de ser crucificado, ele olha para Jerusalém e fala: oh, Israel, como eu queria ser a galinha que une os pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não querem. Porque o samaritano, qual a parábola mais conhecida, mais forte de Jesus? A parábola do bom samaritano. Por que Jesus entrou no meio de Samaria para curar leprosos, para falar com a mulher samaritana? Porque ele está unindo. Aquilo que foi separado, Jesus uniu. Não só a questão da religião, mas a questão do pecado que desuniu. O pecado fez uma separação de Deus com o homem, não fez? Adão mandava com Deus? Mandava no jardim? Adão andava no jardim, mandava. Quando o pecado entra, o que aconteceu? Adão é expulso, não do jardim, mas expulso da presença de Deus. Por isso que Jesus fala do paraíso. O paraíso ainda existe. O jardim ainda existe. E o que é o jardim? É andar na presença de Deus. Adão foi expulso da presença de Deus. Aí quando que nós vamos andar novamente na presença de Deus? Junto com Deus. Deus dentro de nós. Aqui. Então Jesus o quê? Trouxe novamente o quê? A presença de Deus para nós. Deu para entender? Sim. Está entendendo? Aquilo que tinha sido separado no começo aqui, ó, vai voltar a ser unido aqui. Mas aqui não é só aqui no Antigo Testamento.
Testamento era só um povo, uma nação. Aqui nós somos o que Pedro falou. Povo santo, sacerdócio real, nação santa. Quem? Só os israelitas, os hebreus, os judeus? Não. Todo aquele que nele crê. Em Jesus. Então aquilo que o diabo separou aqui, através do pecado, trouxe morte, Jesus vai unir aqui, através dele. Deu para entender? Sim. Mas isso precisava ser através do quê? Do sacrifício do Cordeiro. O sacrifício do... Não tem como fazer essa redenção sem tiver o quê? Sacrifício. Tem que ter o sacrifício. Precisa ter o sacrifício. Abraão, Gênesis 12. Sai da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, que eu lhe mostrarei para onde você vai. Onde fores, eu estarei contigo. Aquele que te abençoar, abençoarei. Aquele que te amaldiçoar, amaldiçoarei. Seja tu uma bênção. O que o Abraão teve que fazer? Sacrificar. O que o Moisés teve que fazer? Sacrificar. Sacrifício. Então, tudo que está no Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. Por isso que a gente está estudando teologia do Antigo Testamento. Sim. Beleza? Tudo bem? Certinho? Perguntas? Olha. Fala, cara, o que você quer perguntar? Foi igual o seu Nevaldo, pensando. É que É, tem que desenhar na cabeça, né? Porque é muito interessante. Por isso que foi falado, para você entrar ali na cronologia do início até a graça, do que foi acontecido, porque aconteceu e o que está sendo realizado depois de tudo aquilo que foi separado. Eu já falei isso, né? Olha lá na Torre de Babel. O que aconteceu na Torre de Babel? O que aconteceu na Torre de Babel? Mas o que o homem queria? Chegar. Queria chegar ao céu. Mas por que ele queria chegar ao céu? Ele queria ser o quê? Ser mais poderoso que Deus. Não. Tudo isso, né? É o que você está falando. Mas qual é a intenção do homem chegar ao céu? Aqui, numa só direção. O que essa torre mostra? É para todo mundo ver. Não. Quando o Jacó está dormindo lá, qual o sonho que ele tem? A escada. Na escada. O que o homem queria? O que o homem estava buscando, que ele tinha perdido? Ligação com Acesso. Deus. O que ele tinha perdido aqui, ó? O que ele estava buscando? E o que aconteceu? Deus, o que? Faz o quê? A confusão de línguas. E aí o homem se espalha, não se espalha? Aí vamos lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, 3. O que vai acontecer? Demonstração do Espírito. Para que as pessoas se juntem a Deus, o que vai acontecer? Se tinha separação de línguas, agora tem o quê? Todos falavam a mesma. O mesmo Deus que fez com que as pessoas se espalhassem aqui, porque ele tem um acesso forçado, agora pelo Espírito que ele mesmo mandou, as pessoas vão ter esse acesso. Escutou, né, Karina? Tinha falado do Luiz aí. Por isso que não é falar a língua estranha, é falar a língua conhecida, a língua que as pessoas entendam. Línguas espirituais nós falamos, mas o mais importante é que as pessoas que Paulo vai falar em Coríntios, que as pessoas entendam. Que você vai lá para Portugal ou para África, que as pessoas entendam que você vai para os Estados Unidos e elas compreendam que você está falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Elas entendem. Aquilo que trouxe confusão
confusão porque as pessoas queriam forçar, porque elas tinham aqui, né? Aqui elas tinham perdido, esse acesso tinha sido perdido. Deus mostrou para Jacó que esse acesso, né, existia, essa escada, esse acesso, e os anjos subiam e desciam. O que acontece? Quando Jesus sobe, quem está levando Jesus? Os anjos estão levando, né? A nuvem, né? Mas o que acontece? Quem vai ser esse acesso? Esse acesso do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem como forçar uma coisa. Mas o ser humano, ele vai querer forçar o conhecimento de Deus. Ele vai querer o quê? Ele não tem a revelação. Deus não mostrou, Deus não revelou. Mas ele vai tentar fazer uma Babel, para chegar lá em cima, para saber o que Deus... E aí ele cria o quê? Uma confusão. Se é que você me entende. Então volto a dizer, e a gente termina aqui. Eu vou terminar mais cedo. Então vamos, senhor Fernando. O senhor permite? As coisas são reveladas. Aquilo que não é revelado, eu silencio, eu me calo. Fechou?